Olá, pessoal! No vídeo de hoje vamos ver a opinião dos comentaristas no programa do Galvão falando sobre o clássico entre Corinthians e Palmeiras, que será realizado nesta quarta-feira pela Copa do Brasil, e vários assuntos relacionados ao Corinthians. Então, vamos pro vídeo. Essa é 70 pro Corinthians, irmão. Olha lá. Que Corinthians. Que Corinthians, Galvão. É com 81,8, irmão. O Corinthians tá numa desgraça, tá numa fase lazarenta, mas 81% você acredita. É brincadeira o Corinthians, velho. O Corinthians é o Corinthians, irmão. Vocês viram que teve protesto na Disney? Como é que é? Na Disney, vocês viram? Botaram tem um protesto na entrada da Disney, Disneylândia, Mickey Mouse. É, a faixa. No caminho tem uma faixa de protesto do Corinthians. Da Flórida. Outra diretoria. É Fiel Flórida. É Fiel Flórida. Fiel Flórida, parabéns aí. Até o Mickey tá bravo que os caras fazem pro Corinthians. Imagina o Pateta. Olha, gente, mas isso é impressionante. A atitude da torcida do Corinthians no campo do Botafogo. Com a direção da... Então, é quarta-feira. Os jogos que eu fui fazer esse ano lá foram vitórias do Corinthians e é sempre lotado. É um amor, né? O Corinthians está vivendo uma fase terrível financeira. Está vivendo uma fase de briga política. Dia 9 é que vai ter uma decisão, né? Dia 9 agora. Sim. Dia 9 de agosto, agora os sócios vão votar para o impeachment do Augusto ou não. Se os sócios... É ratificar o impeachment. Então, se os sócios votarem contra o Augusto, ele sai e aí 300 conselheiros escolhem o novo presidente. Ele sai não, ele continua fora. Não, ele sai. Ele vai sai de vez. Não, mas se ele... E outra coisa... É igual aconteceu com o presidente da CBF, já estava fora e saiu de vez. Só que tem uma coisa. Só que ele... Dentro dos associados, ele é forte. Então não pense que já está muito fácil para que o Augusto perca no dia 9. Se ele perder, 300 conselheiros são obrigados a votarem para que uma pessoa dos 300 conselheiros, né, que são 200 vitalícios e 100 trienais. E aí se escolhe o novo presidente. Por enquanto tem um que é candidato, e que pode ser o Osmar Stabile, que vem fazendo um grande trabalho, ou o Cittadini ou o Goulart. Se isso acontecer, essa pessoa fica 1 ano e meio até o final da gestão. E aí na próxima tem eleição. O que eu estou dizendo, Neto, é que com tudo isso acontecendo... Tem 81% que acredita em nós. O Memphis Depay fez um gol ontem, não comemorou. O Yuri comemorou muito. O Corinthians tem... Nós vamos falar de Copa do Brasil. Nós vamos falar de Corinthians e Palmeiras. Que esse confronto... Porque o Flamengo e o Atlético Mineiro teve ontem, foi uma prévia do que pode acontecer durante as 2 semanas. Mas olha, nós vamos falar porque é daqueles jogos assim de... Se o Palmeiras passar, me segura que eu quero ver. Se o Corinthians passar, voltei! Ô Galvão, o que você espera de um time que ficou 23 anos na fila e a torcida só cresceu e lotava todos os estádios, todos os jogos, e perdia campeonato, 23 anos e 7 meses, Big. Deixa eu fazer uma coisa. 23 anos e 7 meses. Esse é um jogo que tá chamando a atenção porque é uma super... Corinthians e Palmeiras. Mexe com a maior cidade do país, o maior estado do país, e não é só não. Porque os dois times têm torcida pelo Brasil inteiro. Assim como o Flamengo tem, como o Cruzeiro tem, como o Atlético, como o Vasco, etc. Mas é que o confronto... Olha só como é que está em 2005. Olha só como é que está em 2005. Você não tinha pensado nisso não, hein, Neto? Não. Olha como está, já sabia que ia te pegar. 1 vitória do Corinthians, 1 vitória do Palmeiras e 2 empates. Acho que nunca chegou na metade do ano igualzinho desse jeito. É verdade. E o empate, tem um desses empates que deu o título de campeão paulista ao Corinthians. Mas a vitória do Corinthians é lá no Allianz Parque. 1-0, gol do Palmeiras está no Allianz Parque também. Tô louco, né? Lá na arena do Corinthians não ganhou. O que eu estou dizendo é o seguinte, talvez, a gente não tem como comprovar aqui, mas talvez não tenha chegado a passada metade do ano, 7 meses, 7 de 12 meses, passamos da metade do ano, 1 vitória de cada um e 2 empates. Agora tem 2 jogos para desempatar. Vambora mostrar mais alguma coisa aqui. Vambora. Troca aí para mostrar. Eu quero ver gol, negócio de gol, essas coisas, quem vai jogar, quem não vai jogar. Só me avisem se vamos trocar ou não, né?
olha lá, o trio Jim, de volta no Corinthians. Mojico, Gin, Porque à noite é bom, hein? Primeira vez com o Yuri Dorival, né? E Memphis. O torcedor nem sabia disso. O torcedor, o Garro, o Yuri e o Mendes. Olha só, eles não jogam juntos desde a final do Campeonato Paulista. Tá? Eu quero dizer que o trio Gin está no site do Corinthians, mas não devia estar não, viu? Bota o nome dos caras. Isso aí, time de ginásio. É o marketing. Faz uma coisa assim, é o marketing. Jogaram juntos, não jogam juntos desde a final do Paulistão. Juntos em 8 dos 39 jogos em 2025. Agora eu vou dar uma informação que não está ali. Eles fizeram 21 gols nessa temporada de 25. Mas o Yuri tem 13, o Memphis tem 7 e o Garro tem apenas uma. O Garro ficou muito tempo machucado. Mas é o retorno, a torcida do Corinthians deve estar animada com isso. Nossa. E o Memphis tem muita assistência. E o que a gente tem do Palmeiras? Para a gente colocar, para a gente poder discutir. Olha só, é um novo Palmeiras de Abel Ferreira. Eu quero saber de vocês se vocês concordam com isso. Ali eles colocaram 3 jogadores, é verdade. Talvez sejam... São 3 dos que vêm como campeões. O Everton, o Gustavo Gomes, titular absoluto, o Piquerez a partir do que chegou. Mas eles... o Facundo Torres parece ser para a produção o destaque pós-mundial. Ele que fez esse gol dessa vitória. Porque pós-mundial ele fez 2 gols, né? Acabamos de mostrar. Pós-mundial ele fez 2 gols. E no mundial também. Como é que é, Glenda? Mas pós-mundial o Facundo Torres já fez 2 gols, contando com esse último que ele fez da vitória do Palmeiras. Tá vendo? Mais alguma coisa de Palmeiras? Para eu soltar as feras aqui? Tem uma coisa, sim, que eu vou falar aqui. O Palmeiras perdeu o Estevão. Espera um pouquinho, deixa eu ver se a enquete mudou. Não, esquece. Não. Quero ver se a enquete mudou. Claro. É uma informação interessante. Então vai, fala, cara. Você vai falar. Estevão não está mais no Palmeiras. O Rios também saiu do Palmeiras. São dois titulares absolutos. Infelizmente, o Paulinho fez a cirurgia. O Paulinho fez a cirurgia. O Rios estreou no Benfica. Já estreou muito bem. Por isso que nós colocamos ali o novo Palmeiras. É verdade. A comprovar. Mas os caras fizeram. Destacar a saída do Estevão e do Rios é importante. Mas aqui, o gol, por exemplo, a finalização foi sensacional, né? Do jeito que o cara bateu do Facundo ali. Ele é muito bom jogador. Mas foi uma jogada coletiva muito bonita do Palmeiras, desde o início da jogada. Desde o início da jogada, entendeu? Exatamente. Então, assim, sente, perde e tal, mas é um time que já consegue ter um conjunto, né? Porque o treinador consegue encaixar isso. Aí o Neto falou, ele pode ter todas as coisas, mas ele é bom treinador. Olha, eu provoquei a torcida do Palmeiras aqui, eles reagiram. Olha lá. Que tem São Paulino Santista... Torcedor da Portuguesa votando, hein? E quando é que não é assim? Não é 36 do Palmeiras, Galvão. É 36 de todo mundo que odeia nós. Ô, Neto. Que é muita gente odiando. Olha só. Você quando o Flamengo está jogando lá, uai. Mas aqui, quando eu narrava o jogo de vocês, não tinha esse negócio de internet, não. Então eu narrava todos os times na Libertadores. E eu disse, vamos lá pelos campeões. Eu dizia, o Flamengo é o Brasil da Libertadores, o São Paulo, o Grêmio é o Brasil da Libertadores. Estou dizendo até a ordem que foi narrando. São Paulo é o Brasil da Libertadores. E assim foi seguindo. O Corinthians é o Brasil da Libertadores. E ninguém reclamava. Agora, se alguém falar isso, cara, meu Deus, toma 3 milhões de porrada na internet no dia seguinte. Os caras arregaçam, gente. Futebol paraíso da superstição, né? Aqui não é o Brasil. Isso é mentira. Não, vou dar duas. Fala quanto é que tá que eu não falei. Você vê a grandeza. O Corinthians com 63,8, Palmeiras 36,2. Eu acho que a coisa tem que ser mais equilibrada, até por causa dos números. A gente falar, jogar em casa, aquela vantagem, o Neto falou que sempre preferia. Corinthians, depois que criou a arena dele, jogou 21 vezes com o Palmeiras lá. Ganhou 8 e perdeu 6. Foram 7 empates. O Palmeiras jogou 6 vezes lá. Então não é assim, esse percentual tão grande. E uma outra coisa curiosa, o Corinthians já disputou todos os clássicos paulistas da Copa do Brasil. É a primeira vez que os dois vão se enfrentar na Copa do Brasil. O que faz uma coisa mais grandiosa ainda. Porque o Flamengo e o Atlético decidiram a última Copa do Brasil. É um jogo, é jogo daqueles de mexer com o coração do torcedor. Não, o torcedor já tá nervoso. Vai lotar o estado do Corinthians, vai lotar o estado do Palmeiras. Olha o Neto como já tá nervoso. O Neto já tá nervoso. Apareceu aquela mudança ali, apareceu aquela mudança ali, ele já ficou nervoso. Não, mas isso que o Mauro falou é legal, mas só que o Corinthians,
em 2 vezes, conseguiu 2 títulos no Allianz Parque, o que é muito mais difícil de você ganhar um jogo normal. Mas você falou então, aqui... aqueles que acham que o Corinthians está morto por causa da forma política, é porque não sabem o que é o Corinthians. Quando essas pessoas entenderem o que é o Corinthians... Eu acho que o Corinthians e é o Memphis... O Corinthians é um clube totalmente diferente de qualquer clube do mundo. Quando você acha que o Corinthians está morto, cara, ele ressurge. É de uma maneira que o Casagrande sabe quanto eu. Quando quem veste a camisa do Corinthians num jogo desse, não é o que aconteceu politicamente. Vocês podem ter... E o Palmeiras Isso é um grande clube. Tá? Não, mas aqui, você não abriu falando que o Palmeiras é o time que No brasileiro. No brasileiro. No brasileiro. Deixa eu mostrar uma coisinha aqui, porque o caso outro dia disse que o Memphis... o fato do Memphis ser holandês, o fato de que deve ter algum problema de vestiário, porque não pode ser normal. Eu vou perguntar... Olha só, Bob. Fala. O prêmio do Campeonato Paulista, eu falo nisso toda hora. 90% foi pro Memphis, 10% para dividir com todo mundo. Isso não pode estar certo. Tá certo, Neto? Não. O Corinthians já pagou 30 milhões pro Memphis. Então, É assim, ó. tem coisas que... Mas A gente tem que entender o também Yuri tá na que o grande fase. Memphis... Tem que ver se ele faz toda essa diferença, tecnicamente. Não vem fazendo. Porque esse aqui é o detalhe. Ele levou porque se ele 51 faz dias toda pra essa fazer diferença, gol. Esse último gol esse aí- cara muda o jogo pra gente. Há 51 dias ele não fazia gol. Tudo bem, teve aí a parada, mas ele... Assim, eu não acho que ele também faça essa diferença inteira para criar esse caos todo. Eu acho que ele cria muito mais um caos internamente do que incentiva todo mundo. O Yuri, esse cara, sim. O Yuri A Cleda Alberto, tá sim. certinha. Eu acho que o Corinthians fica muito mais Eu forte. acho que fica mais forte que os dois. Eu acho que o que a Com Glenda esse falou, trio, ela com tem o toda a Garro razão. Mas se você tem no jogo contra o Palmeiras, na quarta-feira, na Neoquímica Arena, Memphis Depay, você tem Yuri Alberto, você tem Garro. Aí você tem Hugo, você tem o Carrilho, você tem Breno Bidon, você tem Mateuzinho. José Martínez, você tem Gustavo Henrique, você tem André Então, você tem um Ramalho, time para bater de frente com o Palmeiras, Você sim. tem um time que você vai brigar com o Palmeiras. Você falou que gostava de jogar o primeiro jogo sempre em casa. Sempre. Por quê? Porque assim, não quero desprezar ninguém que Depois jogou... eu falo que eu era o contrário. O cara gostava de jogar o segundo, cara. Por quê? Porque eu acho que clube grande, quando você joga o primeiro jogo em casa, que você joga com a sua torcida, que você está acostumado a jogar, que você não tem medo de adversário, você não tem medo de torcida. Eu nunca tive medo de enfrentar a torcida. Eu nunca joguei contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra o Vasco, contra o Internacional, contra o Atlético. Que medo de enfrentar o torcedor no Mineirão, que medo de enfrentar o torcedor no Maracanã. Nunca tive esse tipo de medo. Eu sempre tive receio em enfrentar os jogadores, o time, não a torcida. E se você joga em casa, como o Corinthians vai jogar em casa, com 45 mil pessoas, o primeiro jogo, se você fizer o jogo, é muito mais fácil do que o segundo. Eu sempre pensei assim. Mas o segundo vai lá no campo sintético, vai na casa do Palmeiras. Independentemente disso, mas você tem vantagens. Se você ganha o jogo de 1-0, você tem a vantagem jogando no empate, não é melhor? Não, então, eu já preferia saber o resultado que tinha que fazer. Tá. Entendeu? Entendi. Por Em exemplo, casa. eu jogo lá na sua casa, eu perco sim. por 2-0. Você empatou o jogo? Eu perco 2-0. Tá. O meu treinador vai treinar o time Pra ganhar até o por próximo 2-0. jogo, sabendo que tem que fazer 2-0. Vai marcar pressão, vai fazer. No primeiro jogo, é um esquema que você não sabe se vai funcionar. Você não sabe o que tem que fazer. Vamos jogar, vamos atacar, vamos defender, que nós vamos fazer. Talvez eu e Depende você, muito. talvez eu e você, que somos ídolos do Corinthians, a gente sempre ganhou títulos do Morumbi, né? Então a gente sempre fazia verdade. os 2 jogos do Morumbi. É verdade, porque então, o Morumbi tinha o Pacaembu, mas o Morumbi era o campo oficial de todos os times. isso, então você não, a gente não tinha muito isso, sacou? De superstição Então você também. faz Vasco e Flamengo, os 2 jogos do Maracanã. No Mineirão, os 2 jogos do Mineirão. Então, pra quem joga time Mas grande... tem uma diferença também. Eu prefiro jogar o primeiro em casa. Tem uma diferença do tempo que você jogava, cara. superstição também. Tem uma diferença. Agora é torcida única. Sim. Isso é um absurdo. É né? completamente diferente. Talvez ajude quem jogue no primeiro jogo. Então, com o Torino, Não pensei nisso também. Com o Torino, joguei uma Copa UEFA, jogando sempre a segunda em casa. Nós somos, inclusive, eliminamos o Real Madrid. Na final, no sorteio, deu o primeiro jogo em casa com a Ajax e o segundo fora.
Nós empatamos 2-2 em casa, empatamos 0-0 fora e perdemos o título. Então eu tenho isso na cabeça. Você tem trauma. Porque dentro de mim eu tenho certeza. Você tem trauma, cara. Se fosse invertido, se o segundo jogo Então, fosse em Mas você foi campeão da Champions com o Porto. Não, pronto. sim. Não, eu tô falando de jogar em casa ou fora. Então, mas na final de 90, Mas vou falar sobre tem isso. trauma. Tem trauma. Ó, eu disputei 2 finais que foram marcantes na minha vida, que foi 88, Guarani e Corinthians aqui. Eu fiz o gol de bicicleta, nós estávamos ganhando o jogo de 1-0, o Edson Bobrão empatou o jogo, foi lá em Campinas. 1-0 o Viola. O Corinthians fez o gol do Viola, ganhou o campeonato. Em 90, no primeiro jogo, a gente arregaçou com o São Paulo, era para ser os 4, foi 1-0. Jogamos o segundo jogo muito mais tranquilo, jogando defensivamente e ainda ganhamos o segundo jogo. Ganhamos 2 jogos. Tá, mas peraí. Ô, Bob, Vocês dois são 2 cascudos desde que nasceram. Vocês não são a média do jogador. Não, é diferente. Então, assim, jogador sob pressão, ele erra mais do que Verdade. ele joga quando ele está jogando tranquilo. Não. E aí eu pergunto para vocês, quem tem o time mais cascudo desses dois? Eu quero saber de vocês, para a gente falar do Palmeiras também, como é que vocês acham que o Palmeiras vai jogar esse primeiro jogo? Porque com aquela 45 mil pessoas e a torcida gritando É isso que eu tô o falando. tempo inteiro, Quem erra mais? o Corinthians com os 3 em campo, o Corinthians vai para Se cima. ele entrar com o Como é Lucas que vai jogar o Evangelista, Palmeiras? ele erra. Eu acho que Se ele vai entrar com o Lucas Evangelista, ele erra o Ele meio entra com campo os que ele dois perde. volantes lá. Ele vai entrar com o Aníbal E o Martins. E vai ter com Eu estou falando de uma coisa mais simples. Palmeiras. Mas Martins. ele Uma vai- coisa mais simples. Não, do Palmeiras. É o Martins. Aníbal e outro volante do Palmeiras, que é o Emiliano. Emiliano Martins. Emiliano Martins. Martins. Ele tem que entrar com esses 2 volantes para enfrentar o meio-campo do Corinthians. Então ele deve Se ele entrar- entrar com o Lucas Evangelista, ele vai ficar muito menos forte no meio-campo. E aí eu Ou entraria entrar com os dois- 3, né? Isso. Ou O entrar com os 3. Palmeiras, Mauro Naves. Três Eu volantes. acho que o Palmeiras vai jogar como ganhou muitos jogos importantes, que o Abel, ele não tem nenhuma vergonha de fazer isso, não. Não. Quando ele fecha o time para jogar por uma bola. Ou joga com 2 laterais. Joga com 3 zagueiros. 3 Dentro zagueiros dessa bom. discussão, primeiro jogo em casa ou fora, eu acho que psicologicamente quem joga em casa se sente muito mais pressionado a ganhar o jogo. Psicologicamente é melhor para o Palmeiras. Eu vim aqui, se eu perder de 1-0 o meu jogo, eu vou em casa para resolver. Se eu empatar, ótimo. Se eu ganhar, melhor ainda. Corinthians, não. Torcedor e o próprio time vai falar assim, pô, nós vamos deixar para ganhar o segundo lá, tem que ganhar hoje Sem aqui. torcida ainda. Então, mais pilhado. E Sem sem a a torcida torcida. lá. Mas Então, o Corinthians vai estar muito mais pilhado para ter que ganhar o Mas jogo. o Corinthians vai ter que jogou o se arriscar. primeiro jogo no Allianz Parque, foi 1-0 e empatou. Sim, mas empatou em casa. aconteceu, mas também acho eu que o acho que Corinthians- assim, o Corinthians vai estar mais O que eu pilhado quero para ganhar. saber, vocês acham que o Corinthians vai com tudo para cima? Vai ter, E vai o ter Palmeiras que ir. vai se fechar, Quem joga em tirar o casa- espaço para jogar no Joga em contra-ataque? casa, Galvão. Não, quem joga em torcida casa, única. com a torcida empurrando, Vai sai ter mais que ir pra eu vou falar cima. uma coisa. Porque os 3 falaram ao mesmo tempo, ninguém entendeu nada em casa agora. Eu acho impossível o Um de Corinthians. cada vez. Eu acho impossível jogar na arena com a torcida lotada, Jogar com a atrás. torcida fazendo aquele Esquece. barulho e Não, você vai não ir pra cima, cima. Eu tô perguntando do Palmeiras. Porque se deixar os dois falar, Não, vamos falar não, do Corinthians, os dois aqui, se entendeu? você pegar o Eu quero falar do Palmeiras, se você pegar o Palmeiras, do que ele joga tradicionalmente, é um time que ele é marcador, é um time forte, ele não sai pra cima. Ele é um cara que o Palmeiras joga por uma bola. E é assim o Palmeiras. É até Sabia que você pode faturar falando o que você mais gosta? Futebol. Deixei o link fixado na descrição e nos comentários. Veja lá. às Tem uma vezes zaga muito boa. Não, pô, tá louco. Piquerez, Pô, você tá de brincadeira. Então, é isso que eu tô falando. Hoje a Então- defesa do Palmeiras é das melhores do país. O Palmeiras, você mesmo falou, quando nós estávamos falando do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras é o melhor visitante do Brasil. Visitante. Por isso que a gente falou de Palmeiras, falou do Flamengo. O Flamengo São 7 vitórias o Flamengo fora do fez- brasileiro. O Flamengo fez 30 gols e tomou 6. É o melhor ataque e a melhor defesa. Então são É jogo coisas que duro. marcam. É jogo duro, irmão. É jogo pra quem duro. sabe É jogo sofrer. duro. É gostoso. Eu queria jogar um jogo desse. Claro. Eu jogar contra o Marília, jogar contra o que eu não quero. Agora um jogo desse, né? E aí, qual a sua opinião sobre o que eles falaram? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.